Salve, estamos no ar com a 15ª edição do CLN, podcast do Cursinho Livre da Norte. O Cursinho Livre da Norte é um cursinho popular e libertário da zona norte da cidade de São Paulo, com atividades na Vila Nova Cachoeirinha. Este podcast é uma ferramenta de comunicação quinzenal do cursinho. Através dele, temos construído aulas e registrando as atividades abertas que organizamos, tudo em formato de áudio, em podcast. Aproveitamos aqui para divulgarmos as próximas atividades abertas do cursinho. Dia 12 de julho, a partir das 19h30 no CCJ, aula aberta sobre futebol e antifascismo, com o Coringão Antifa e a Palmeiras Antifascista. Já no dia 19 de julho, faremos um encontro aberto para receber todas que queiram fazer parte do cursinho, principalmente para quem se sente bem em dar aulas de matemática e português. Quem tiver a fim de somar, é só colar. Mais sobre o cursinho no Facebook /Cursinho Livre da Norte. Acesso a outras edições deste podcast e acesso a outros no desobediênciasonora.milharal.org. Olá pessoal, meu nome é Iris. Atualmente estou aqui no Cursinho Livre da Norte dando aulas de história, mas também já fui aluna, né? Como algumas pessoas já me conhecem. E a gente vai abordar o tema do renascimento cultural, né? Nos dividimos em 2 professores. Eu, que vou abordar a parte histórica, e o João, a parte da arquitetura e da arte. Então, para a gente poder compreender um pouquinho o que a gente vai abordar nessa aula, só vou dar uma introdução sobre o tema. Nesta aula, trataremos majoritariamente do Renascimento italiano, movimento que marca a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. A partir da conceituação das questões socioeconômicas da época, explicaremos o desenvolvimento dos movimentos culturais, artísticos e científicos. Então, é basicamente isso que vamos abordar. E eu vou falar um pouco sobre a Idade Média, porque para entendermos o Renascimento, a gente precisa entender o que aconteceu antes, né? O que fez com que ele viesse, né? Nascesse, talvez, e renascesse, como diz o próprio nome, né? Ele renasceu, é um renascimento cultural, é um renascimento social, quase. E ele é muito importante para a história. Então, a gente vai dar uma olhada na Idade Média, entender alguns pontos específicos, por exemplo, que tem muita relação com o Renascimento, como a igreja, né? E os burgueses, né? Esse avanço econômico que faz aí com que a Idade Média já vai começando a se declinar e vai começando a ter outras faces, né? Então a gente sabe que a Idade Média ela tem altos e baixos, né? Como já sabemos que já foi classificado como Alta e Baixa Idade Média, que a gente sabe que a Alta Idade Média é quando, assim, é o apogeu do feudalismo. Então, e acontecem muitas coisas durante ela e tal. E também tem a classificação dos filósofos, né, como Idade das Trevas. Então, é especialmente isso que vamos tratar com um olhar histórico, tanto para estudarmos quanto para refletirmos também. Na escola, às vezes, a gente acaba estudando muito por cima e a gente não tem um olhar crítico sobre a história, e eu acho importante a gente estudar essa parte com um olhar crítico, com as nossas interpretações de outros, e aprendendo, porque a história é a vida, tá bom? Então eu vou começar lendo um texto aqui que eu escrevi, e aí a gente parte para uma discussãozinha sobre o texto. Olhar histórico, renascimento cultural. Antes de falar do renascimento cultural, historicamente precisamos saber o que acontecia durante a Idade Média, que politicamente dura da metade do século V, em 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente, e termina já na metade do século XV, em 1453, com a tomada dos turco-otomanos em Constantinopla, no Oriente. Uma Idade Média praticamente fechada pelos muçulmanos e sua fé em Alá, já tinha indícios de se dissolver o sistema das três ordens,
onde sacerdotes rezavam, guerreiros protegiam a igreja e servos trabalhavam. Porque já nesta época se notavam indícios de se dissolver. As cruzadas, com seus objetivos políticos e religiosos, falhou, e consigo trouxe o grande avanço do mercado através dos burgueses que começam a surgir, com as conquistas de territórios que até então eram de poder dos muçulmanos. Os camponeses que até então eram servos começavam a fugir dos feudos de seus senhores e iam abrigar-se nas cidades, onde a feira, o comércio, dariam seu próprio sustento. Não bastasse as cruzadas, já naquela época ocorreu a peste negra, causando grande fome e mortes, e a Guerra dos 100 Anos, que durou aproximadamente 116 anos de luta entre França e Inglaterra. A igreja não teve posse da Terra Santa, Jerusalém, por muito tempo. E só depois de anos foi concedido o direito aos cristãos de peregrinarem por esta terra. Com o avanço da burguesia, bancos surgiam e também as chamadas cidades medievais que se abrigavam entre burgos, fortalezas em cidades episcopais. Com isso, formaram-se verdadeiras praças comerciais. Muitas das tarefas executadas somente por camponeses passaram a ser desempenhadas por mão de obra especializada, dedicada principalmente ao artesanato e organizadas em corporações de ofício. Existiam ruas para cada tipo de serviço. O sistema feudal, que ia glorioso, se acabava aos poucos. A igreja que obtinha o poder naquela época também tinha suas disputas com o Império Bizantino. Imperador e Papa brigavam pela hegemonia da cristandade. Lembrando que um dos sonhos do Papa Urbano II, que convocou a primeira cruzada, era unir as duas igrejas que tinham se afastado por grande tempo. O Império Bizantino ficava na parte oriental de Roma e a Igreja Católica no Ocidente. O Ocidente se construiu com os povos germanos, depois de sua tomada no Império Romano. Mas o grande crescimento político da Idade Média que obtinha poder eram os muçulmanos. Durante as cruzadas surgem também 2 portos no mar Mediterrâneo muito importantes, que são Gênova e Veneza, na Península Itálica. Veneza já fazia grandes comércios com o Império Bizantino, trazendo até mesmo especiarias da Ásia para o paladar europeu. Com a tomada de territórios dos cristãos pelas cruzadas, Gênova começa igualmente a crescer, tendo grande parceria com os muçulmanos que vinham da África. Importante lembrar que onde eles conquistavam terras, ali também absorviam a cultura local, sendo povos que teve igualmente filósofos e escolas. A igreja perdendo posse, ocorrendo a crise feudal, muitas mortes e fome, era muito evidente que politicamente a Idade Média acabasse. Politicamente porque a igreja já não passava mais a autoridade de suas décadas passadas, e os nobres agora se juntavam em honra ao seu rei por outros interesses, que é aí que surge o absolutismo. O teocentrismo, que dominou praticamente todo o período no Renascimento, muda. Filósofos classificam a Idade Média como Idade das Trevas. Galilei descobre que a Terra gira em torno do Sol e que gira em torno de seu próprio eixo. O astro-rei passa a ser de fato o centro do universo. O medo que a antiguidade tinha de a Terra ser plana já não existia mais. Entretanto, os portugueses em suas navegações acreditavam em monstros dos mares. Pintores descobrem a tinta a óleo, pinturas se tornam mais reais e buscam a todo custo trazer a cultura greco-romana para o seu novo tempo. No mesmo momento, vinham as críticas de Martinho Lutero, que não era renascentista, mas que dá força para que anos depois surja o antropocentrismo, onde o homem é o centro do universo. A ciência ressurge, a filosofia questiona, a arte transforma e a arquitetura muda. A medicina avança e a sociedade cada vez mais se questiona o que verdadeiramente importa. É um novo tempo, mas também só mais uma fase de transformação histórica. Então, eu destaquei uma parte nesse texto, que é aqui, o Ocidente se construiu com os povos germanos, depois da sua tomada no Império Romano, etc. Então, a gente sabe que o que eu queria
queria dizer, né, que os povos germanos tomam lá a Roma, né, e aí a partir daí começa a Idade Média, e a servidão começa por causa de outros fatores, etc. Então, os povos germanos eles já eram camponeses, então, socialmente falando, talvez a Idade Média já se iniciava ali naquele tempo, né? Então, a gente sabe que durante a Idade Média, a igreja obtinha um poder sobre todos ali, né? Os sacerdotes, eles dominavam toda a Roma em si. Mas só que quem tinha tinha o grande poder, de fato, econômico e político, eram os muçulmanos, né? Porque eles cercam ali, eu acho que até durante o século VII, alguma coisa assim parecida, que eles cercam ali o Mediterrâneo. Então depois que vem Maomé com seus discípulos, eles começam a conquistar terras. Então tem muçulmanos tipo na Ásia, tem muçulmanos na Europa, tem muçulmanos na África, né? Porque eles islamizavam muitos lugares também, inclusive na África, os negros eles islamizavam, então eles também conquistavam as terras lá, eles também escravizavam esses negros e vendiam para os portugueses, né? Então eles simplesmente assim é uma grande potência nessa época da Idade Média. Então, um dos pontos que acabou a Idade Média, entre aspas, né, acabou porque não dá para acabar assim de uma hora para outra, é justamente a tomada dos turco-otomanos em Constantinopla, lá no Império Bizantino, né? Eles não chegaram e tomaram, né? Já tinham muçulmanos naquela terra, né, que eram os seljúcidas. Então aí chegam os turcos, se juntam com esses caras lá, e aí eles tomam Constantinopla. Eles já tava um pouco, a Idade Média já estava um pouco abafada, assim, já pelas guerras e pelos problemas que já tinham ocorrido, né, como disse, na peste negra, da morte, etc. Então ali através das cruzadas também, o Papa que não conseguiu o que queria, os objetivos que queria, mas daí surgem os burgueses, né? Com os seus bancos, com as suas feiras, aí os camponeses começam a perguntar por que eu vou ficar aqui, né? Nesse feudo, se eu posso sair e ir para uma outra cidade, exercer o meu ofício, etc. Né? Ficava um pouco melhor ele ir para essas cidades medievais do que ficar. Então ia se dissolvendo, né? Ia acabando. Então esse é um ponto especial, né? Que a Idade Média ela se acabou por si só, né? Pelo seu mau governo, né? Porque e é sempre assim, né? O mal ele se acaba por si só, né? E a Idade Média ela era bem dominada pelo teocentrismo, né? Pela igreja em si, a ordem. Os nobres eles tinham uma certa autoridade por serem nobres, mas os sacerdotes ainda se colocavam ainda mais acima dos próprios nobres. Eles que detinham poder, mas a gente não esquece que eles detinham poder de Roma. Eles detinham poder ali daquela época, mas eles particularmente não eram nada, né? Então, aí a gente voltando para a atualidade, eu achei interessante escrever, por exemplo, aqui. A ciência ressurge, a filosofia questiona, a arte transforma, a arquitetura muda. Então a gente começa pelo tópico da ciência, né? Porque a gente sabe que ali do século 17 para frente, assim, começa a vir muitos cientistas, né? E um deles também é o Galileu Galilei, né? Que descobre que, de fato, o Sol é o centro do universo, que não é mais a Terra, né? E eu acho que a Idade Média tem essa visão um pouco egocêntrica, né? A nossa história antiga é muito egocêntrica e ainda é, né? De achar que só existe a Terra e que só ela que gira ali, que ela é o centro. Então Galileu já veio quebrando, né? Tudo. E aí tem a filosofia, né? Que eles começam a pensar, não, o homem, ele pode questionar, ele pode fazer, ele pode ser livre em fazer as suas escolhas,
né? Então tem todo um leque assim de filósofos, pensadores livres, que nos trouxeram um pouco dessa liberdade, né? Nos tiraram um pouco daquela idade média um pouco fechada, né? Para questões e opiniões, né? Que as pessoas não eram quase proibidas de questionar alguma coisa, né? A gente até eu comento assim, por exemplo, da Inquisição medieval, que ela foi criada para conter umas outras seitas que estavam acontecendo lá, que eram contra a interpretação do sacerdote sobre o Evangelho. Então lá começa já a traduzir o Evangelho em outras línguas lá, e aí eles criaram a Inquisição para conter essas pessoas. E aí na Idade Moderna a Inquisição volta, né? Para conter o que? As ditas chamadas bruxas, né? Quem eram as bruxas, né? Eram pessoas que conheciam da medicina, né? Uma medicina um pouco mais natural, vamos dizer assim. Não lembro muito bem a palavra, mas elas detinham do conhecimento de plantas e ervas, né? O que faz toda a diferença. E aí eles achavam que aquilo era, tipo, sobrenatural, né? É justamente aquele pensamento nos dogmas da igreja, né? A igreja cria dogmas, cria dogmas. Então, tudo que saísse ali do contexto da igreja era bruxo, era sobrenatural. Então, justamente eles reprimiram bastante os cientistas, né? Justamente Galileu Galilei também, né? Foi bastante atacado, né? Sobre a sua ciência, sobre as suas descobertas, justamente porque parecia um pouco herético, né? Para a igreja, né? E aí tem a arte, né? Que transforma, e de fato ela pega um pouco mais dos tempos antigos, né? Greco-romanos, e fazem aquelas pinturas renascentistas que a gente já conhece bastante. E tem também a arquitetura, né? Que é bem forte também lá na Itália, né? Que a gente vai falar mais especificamente da Itália, e esse não é um tema que eu vou abordar porque não é meu. Então, historicamente, juntando tudo isso, é só mais uma fase, né? A gente sabe que é uma luz que acende, historicamente falando, sobre a Idade Média, abrindo para a Idade Moderna, né? Os portugueses já começam a navegar, eles têm um pouco de receio sobre o mar, né? Que é aquela história dos monstros dos mares. Cito aqui nesse texto uma parte que na Idade Antiga tem um mapa na Idade Antiga que tem uma delimitação assim, né? Se você andasse até, tinha um paraíso, tinha Jerusalém, né? Uma coisa assim, e aí que se você andasse muito reto assim, você podia cair do nada, né? Eu acho isso muito engraçado. E na Idade Média já não sei se comenta muito sobre isso, mas com a ciência a gente sabe do Sol, etc. E a nossa Terra não é plana, ou talvez, né? Não sei, tô brincando. Mas os portugueses eles tinham medo de navegar no mar. E aí eu teve uma vez que eu fiz um questionamento, penso assim, será que eles tinham medo de navegar no mar? Ou eles sabiam das suas más intenções, sabe? Que querendo ou não, né, eles chegam atacando praticamente as nossas terras, né? Assim, eles é uma coisa doida, né? Enfim, então os portugueses começam a ir para o mar, né? A gente não tá mais lá no Mediterrâneo, os muçulmanos com as suas terras lá, então tudo muda, né? Mas é só mais uma fase histórica, né? A gente sabe que muitas coisas vão crescer e vai vir, né? Tipo, as independências, a Revolução Francesa, né? A independência, sei lá, dos Estados Unidos. E também tem a independência do Brasil colônia, da capital Lisboa, em Portugal, né? São todos avanços, sucessivamente, gradativamente, avanços históricos. Então, é basicamente essa parte que eu queria comentar, esclarecer um pouco, mais para a gente analisar aí o período e começar a entrar mais para as partes culturais, que são os próximos áudios. Então é isso. Obrigada.
sou o João, olá, sou educador da área de História, faço parte do Cursinho Livre da Norte e estou aqui para falar um pouco sobre a arte e a arquitetura durante o período do Renascimento italiano. A arquitetura renascentista, ela tem esse nome, né, porque ela tem uma intenção de sugerir o renascer, né, que é o reviver das ideias da arquitetura clássica, né, do período clássico greco-romano. Então, o que se trata é uma busca, né, de todo conhecimento romano, greco-romano, perdão. Então, se vai buscar leituras, né, de tratados antigos de arquitetura, do estudo das obras ou de pedaços, né, algumas obras, alguns edifícios já não se tinha inteiro, né, e através da leitura das suas plantas, das suas construções. Esse é um ponto inicial que a gente pode falar da arquitetura renascentista. Um dos principais tratados no qual a arquitetura renascentista se baseia, ou no tratado, são os cadernos de arquitetura de Vitrúvio, no qual está descrita, né, as três ordens clássicas da arquitetura, coríntia, jônica e dórica, e que tem outros estudos em relação à proporção, ordem da disposição de planta, a proporção entre a planta e sua fachada, que se vai buscar a leitura disso para introduzir na arquitetura renascentista, nessa nova arquitetura, né, nessa renascença. Isso é um contraponto da arquitetura gótica, né? Tem alguns pontos, porque assim, a arquitetura gótica, ela é uma arquitetura que tá atrelada à Idade Média, né? A Idade das Trevas, e é uma arquitetura que buscava muito a relação do homem com Deus, de Deus ser o centro da Terra, Deus ser o centro, então de uma devoção a Deus muito grande. Então quando você analisa alguns prédios góticos, né, você tem uma verticalidade muito forte. Quando você adentra, então você vai ter prédios, edifícios, igrejas, no caso, né, catedrais que você entra, então você te joga a olhar para Deus, olhar para o céu, pela proporção dela muito verticalizada. Diferente do que se prega na arquitetura renascentista, ou do que se buscava na arquitetura renascentista. Porque se a gente resumir, colocar os pontos básicos da arquitetura da arquitetura da renascença, né, da arquitetura renascentista, é uma busca pelas proporções ideais, formas equilibradas e simétricas. O que se quer dizer com uma relação de formas equilibradas e de formas ideais? Quando olharmos, né, um edifício, uma igreja, um edifício civil da época, você vai perceber uma proporção entre os seus elementos, entre seu frontão, ou entre os seus dois pavimentos, vamos colocar assim, entre seus dois volumes da fachada, muito equilibrado, muito proporcional entre si, buscando a proporção áurea, buscando essa busca pelo ideal, né, pelo belo. E assim, além disso, você tem uma questão de relação entre planta e fachada,
entre todos os elementos do edifício, deles trabalharem harmonicamente, trabalharem proporcionalmente, de não ter, voltando à arquitetura gótica, essa questão de você ter uma proporção muito vertical. Então, ela busca isso. O Renascimento, ele pode ser, ele pode não, ele é dividido em 3 fases: o Trecento, o Quattrocento e o Quinquecento, que são, respectivamente, os séculos 14, 15 e 16. Nessas 3 divisões, a arquitetura teve um desenvolvimento significativo, né, dentro da perspectiva renascentista nos 2 últimos períodos. No Quattrocento, né, que é na Alta Renascença, e no Cinquecento, que é na transição para o Barroco, né, que começa o Maneirismo, que é um período de transição, mas são 2 períodos renascentistas. No Trecento, é algo que pode ser chamado de proto-renascimento, né, também pode ser chamado assim, que foi no começo de estudos, né, de perspectiva, onde foram aparecendo quadros com esse tipo de representação que futuramente se foi muito utilizado, né? Teve um grande avanço para a arquitetura renascentista. Então, no Quattrocento, que é o período, né, no começo mais significativo, assim, do Renascimento, se tem a construção da cúpula da igreja de Santa Maria del Fiore, em Florença. Essa catedral, né, ela já havia vindo construída, né, durante algum tempo, e não se tinha uma solução para a cúpula dela, né, tanto por questões técnicas, né, principalmente técnicas, e pelo seu tamanho. E esse concurso, ele foi vencido, né, por um arquiteto da época chamado Brunelleschi, que venceu, né? E a partir das ideias, de algumas ideias deles, foi uma grande evolução, né, na construção disso. Até devo deixar no link de um vídeo, né, junto com o podcast, para vocês verem ilustrado que é a construção dessa cúpula. Então fica mais fácil de entender do que só por áudio. Mas que fique, né, marcado essa igreja. Então, vamos lá. Voltando. Então, assim, início, né, se foram buscando não só a leitura, né, dos tratados ou da arquitetura clássica no Renascimento. E então, nesse desenvolvimento também porque não era basicamente uma cópia, né? Não se queria uma cópia, se queria um renascimento, se queria uma releitura, se queria uma evolução da arquitetura clássica. Então, foram se produzindo novos tratados e novos teóricos da arquitetura, né, como Albert, que foi um tratadista, né, renascentista, e nisso
foram criadas mais duas ordens, né, da arquitetura. A jônica, a compósita. Ainda no Quattrocento, né, se foram, né, como havia dito, desenvolvidas, né, novas ordens, e nesse período a arquitetura ela tinha um rigor muito forte, um rigor geométrico muito forte. Então, assim, toda essa busca, né, das leituras e dos tratados e da arquitetura greco-romana, né, transformou isso numa arquitetura renascentista que tinha os rigores geométricos. Então, e o ápice disso chegou em 1502 com a construção do Tempietto, do arquiteto do Bramante. Também deixar um link para vocês olharem o desenho da fachada, no qual tem todo esse estudo geométrico. Então, se teve uma rigidez geométrica muito grande. Então, tipo, da posição das volutas, das colunas, de todos os seus elementos. Então, assim, não se tinha um elemento de toda a construção do qual não se tivesse um porquê daquela forma, um cálculo ou uma relação com outra forma. Então tinha uma rigidez muito grande. Com o passar do tempo, né, a gente tem um período muito grande, a gente entra no que se chama de Cinquecento, né, a região ali da Europa, né, tem algumas transformações, e isso também se tem uma mudança na percepção, né, dos artistas, dos arquitetos. Então se tem uma construção, se continua, né, utilizando elementos da arquitetura clássica, porém já se tem uma autonomia, né, uma liberdade de se utilizar outros elementos, né, e daí se começa a criação do maneirismo, que é uma parte de transição pro barroco, certo? Então, assim, eu vou também deixar o link para, se vocês se interessarem, olharem algumas obras, né, desse período, e daí poder ilustrar isso. A pintura no Renascimento, ela tem o homem, né, como a sua representação, né, como um ponto central de grande parte das suas pinturas, e tem algumas temáticas que eram representadas nessas pinturas. Naturalismo, a representação, né, do nu, a valorização da beleza natural do homem, o realismo, que era uma representação muito fidedigna, né, da realidade como observada pelo pintor. Foi ali
também na época da Renascença, no qual se teve o desenvolvimento da arte do retrato, né? Tanto que a gente tem... Foi nessa época que foi pintada a Mona Lisa, né, por Da Vinci. Então, essas temáticas buscavam tinha grande valorização do ser humano. Então, eram pinturas, né, do cotidiano, né, ou não também, mas pinturas dessa representação do homem. Então, assim, ela tinha uma importância, né, o papel da valorização do indivíduo, e no qual isso refletia o individualismo do homem no Renascimento, né, todos, não aquela subversão, ou, não subversão, mas tipo, como Deus sendo o homem, e o homem sendo, Deus sendo, né, a figura central, e o homem sendo um servo de Deus, não. Ali era o indivíduo, né, a liberdade do indivíduo. E isso também tinha muito uma questão de como se formou, né, o Renascimento. Porque era a questão dos mecenas pagando, né, os quadros, né, dos artistas, por uma questão que você tinha na Idade Média, uma questão de sangue, né? Então você tiveram os comerciantes ganhando muito dinheiro, mas eles não tinham sangue azul, não eram nobres, né? E a Idade Média é muito ligada à questão religiosa, tudo, a questão da dominação da igreja. E então os quadros eram pintados, eram encomendados por esses mecenas, por esses burgueses, comerciantes, para os pintores. Então você tinha quadro, né? Estava a família, e fora os autorretratos, não, os retratos, né, que eram encomendados. E também você teve uma grande... Você tiveram evoluções técnicas, né, da pintura, né? Você teve a questão da grande utilização da perspectiva, né? Não uma representação chapada, né? Com uma representação de profundidade, que foi muito utilizada essa técnica, né? Foi difundida, nessa época, nesse período. Você tem uma composição geométrica, né, em triângulo, em pirâmide, desculpa, no qual, para se dar a formação da composição das peças, não tinha esse cuidado na composição. Você tinha temas de mitologia clássica, então a gente tem o exemplo do quadro de Nascimento de Vênus, né, do Botticelli, que você tem a representação da deusa Vênus, a imagem do mar, né, como uma mulher adulta, como descrito na mitologia romana. Então, assim, resumindo, a gente tinha temas renascentistas, né, uma pintura informativa da época, representação do Uno, a dimensão dos personagens eram dados conforme a sua importância social, então você tinha a questão da perspectiva era importante nisso, você tinha no primeiro plano, né, uma classe social mais favorecida, tal, muita representação da natureza e retratos, certo? Aplicação de novas técnicas de pintura, como pintura a óleo, esfumato,
que é uma questão de você dar aplicação da luz e sombra, então você não tinha uma quebra direta entre os planos, você tinha realmente uma questão de uma aplicação de uma luz e sombra para dar essa profundidade. Técnica do perspectiva, naturalismo, realismo, composição geométrica. E como principais figuras, né, a gente tinha Michelangelo, né, Da Vinci e Botticelli, para deixar 3 pintores da época. Os temas abordados na escultura, né, nas peças de escultura do Renascimento era o naturalismo e a estatuária antiga, né, uma referência ao período clássico. Como características das obras, né, se tinha individualização. A escultura ela era autônoma, a arquitetura ela não tinha uma ligação física com essa arquitetura. A monumentalidade, então você tinha figuras humanas e equestres com aspectos majestosos, grandes, esculturais, uma harmonia e um equilíbrio geométrico. Então você tinha um realismo, né, uma simetria das formas e dos volumes, então não tinha distorções em relação a esses volumes, e um realismo. Então se tinha uma busca por representação fiel do corpo humano e das figuras, né? Então os efeitos do qual o corpo fazia. E principalmente, né, essa questão do realismo se deu, então, para se chegar nisso, durante esse período teve que se ter muito estudos anatômicos, né, da anatomia do homem, para poder, né, chegar a uma perfeição dessas formas. Então, o estudo, né, de como um braço, um tronco, uma perna em determinada posição no qual vai ser representado ficava. Então, os músculos. Então, se teve uma grande evolução por essa busca desse realismo na representação do movimento e de como o homem ele é representado. Tivemos, né, o Donatello e Michelangelo como grandes percussores ou grandes nomes da escultura, né, renascentista.